Bom dia, pessoal. Vamos esperar aqui nossos participantes abrirem a câmera. Bom dia a todos. Eu sou Flávio Mifano aqui, para quem não me conhece, eu coordeno o Comitê Fiscal da BVCap, sócio do Matos Filho. Estou aqui hoje com meus amigos, meus colegas André Mileski, João Buzin e Rodrigo Menezes, sócios do Lefosse Tozini e do The Hike, com muita atuação aí nesse nosso mercado, nesse nosso mundo de investimentos alternativos. E a gente vai cobrir aqui uma pauta, né? Acho que vocês estavam vendo como a gente organizou as ideias. A gente vai cobrir uma pauta bem quente no momento, né? O resultado de uma iniciativa institucional da associação de muitos anos, uma luta de muitos anos para aprimorar o marco regulatório aqui fiscal do investimento estrangeiro em Private Equity e Venture Capital no Brasil, que finalmente foi concretizado com a publicação do Marco das Garantias, apesar de não ter nada a ver com o Marco das Garantias, a lei 14.711 tinha lá uma emenda que foi acolhida na Câmara dos Deputados depois pelo Senado Federal e finalmente sancionada, e o resultado da publicação dessa lei que altera alguns pontos muito relevantes aqui para a nossa indústria, né? Eu vou dar uma visão geral sobre isso e depois a gente vai entrar nos específicos aqui. O André, o João e o Rodrigo vão cada um lidar aí com um aspecto dessa nova regulação. A gente quer falar um pouco de oportunidades que vêm junto com essa nova lei. A gente quer falar um pouco dos desafios e vamos que está à disposição de vocês para endereçar perguntas aí no chat ao longo aqui da nossa horinha aqui nessa manhã de sexta-feira, tá bom? Então, assim, para começar, da onde surgiu essa discussão, né? A Receita Federal, em algum momento, quando a nossa legislação começou a exigir abertura de cadeia de investimento do investidor estrangeiro, beneficiário final e tudo mais, a Receita Federal começou a fiscalizar administradores fiduciários, né, de estruturas com captação no exterior, né, e vocês sabem que a legislação que regula hoje os requisitos para isenção do investidor não residente, que é a Lei 11.312, lá no seu artigo 3º, ela tem uma série de requisitos para que essa isenção seja aplicável, né? O principal deles, que nos deu mais dor de cabeça ao longo desses anos, é o chamado teste dos 40%, né? Que é a limitação que o cotista do FIP deveria ter em termos de tanto participação no FIP por meio de aquisição de cota, como participação econômica no FIP, e é um teste que era feito em conjunto com partes ligadas, né? E a Receita Federal, em algum momento, começou a olhar para as estruturas tradicionais de captação de private equity no exterior e dizer assim: olha, estou vendo que tem três partnerships aí, tudo bem que com investidores distintos em cima de cada uma, mas é o mesmo GP, né? Então, se é o mesmo GP, é tudo uma coisa só, sob controle comum, você não cumpriu o teste dos 40%, e aí tem aí algumas discussões que estão em andamento, estão indo bem, né? Eu acho que com decisões favoráveis, mas com uma insegurança jurídica tremenda que é incompatível com o tipo de investimento que esse investidor faz, né? Então, nossa luta ali e a sensibilização do governo era de fato realmente buscar a revogação desse requisito para poder até nivelar o plano de jogo com o investidor dos mercados líquidos, né? Os mercados aí de bolsa e de título público, por exemplo, o investidor ele não precisa cumprir essa regra, ele pode entrar com o dinheiro num dia, sair no outro, e o nosso capital, que é um capital de mais qualidade, né, que vem para o longo prazo, gera emprego e tudo mais, estava sujeito a esse nível de insegurança jurídica. Então, essa é uma primeira revogação que consta da Lei 14.711, ela tem efeito imediato, né? Então não há mais a necessidade de seguir esse requisito. Uma segunda revogação que poderia dar problema, ainda não estava dando, mas poderia dar problema, o teste de carteira, né? A regrinha que exigia que o FIP, para ter o tratamento tributário dele, ele investisse não apenas de acordo com a norma, né, da CVM, né, o que a CVM deixa eu ter na carteira do FIP, mas também cumprisse uma regra que estava na lei, que é no mínimo 67% do PL do fundo alocado em ações, debêntures conversíveis e bons de subscrição. Então, por exemplo, tinham discussões como, putz, vendi o ativo, fiquei com o recebível da venda. E aí, descumpri o teste, vou ter que tributar esse negócio, sabe? Esse tipo
insegurança jurídica que a gente poderia enfrentar no futuro, e também outras coisas como investimento no exterior, será que pode, será que não pode, limitada, debênture simples, várias coisas que a gente hoje tem mais flexibilidade na regra da CVM que a lei fiscal não permitia. Esse requisito está sendo revogado também junto com aquele limitador de título de dívida de 5%. Então, hoje, a partir dessa revogação que produz efeito imediato, basta seguir a regra da CVM. Se eu estiver cumprindo a regra da CVM, eu estou elegível ao tratamento fiscal e o investidor não residente vai ser isento, né? Paralelamente a isso, tem algumas coisas que são interessantes, mas a gente não vai focar aqui hoje, mas só para comentar, veio também uma eliminação de uma assimetria que existia em relação ao investidor estrangeiro que investe em FIP multiestratégia e aquele que investe em FIP-E e FIP-PDI, né? Que praticamente, quando a gente queria captar para esse tipo de estratégia no exterior, a gente tinha que usar um FIP multiestratégia paralelo, porque o investidor estrangeiro não era isento no FIPE, a isenção do FIPE era só para a pessoa física aqui no Brasil. Agora, veio também no marco das garantias, né, nesse artigo 15, uma alteração no artigo 3º para reconhecer que essa isenção é também aplicável ao FIPE, tá? Então, o investidor estrangeiro passa a poder investir junto com o investidor local no FIPE, não precisa mais de um FIP multiestratégia paralelo, então isso é interessante. E por fim, fundo soberano em paraíso, a restrição a paraíso fiscal continua, tá? Quem for paraíso fiscal não é isento, né? Mas fundo soberano em paraíso veio expressamente na regra que pode investir com isenção, até porque é governo, né? Já teria uma questão de imunidade recíproca aí, e isso veio, acho que para potencializar aí o investimento estrangeiro de fundos soberanos, por exemplo, Emirados Árabes, né, que é considerado um paraíso fiscal, que se investisse diretamente não estava sujeito à isenção, né? Paralelamente ao marco das garantias, acho que vocês estão acompanhando, a gente vai pincelar isso um pouco aqui hoje também. A gente teve a medida provisória 1184, que vem aí com o objetivo central de tributar pelo come-cotas os fundos fechados, mas ela traz uma reformulação geral da regra dos fundos, né, de tributação de fundos, e ela traz também um conceito de entidade de investimento que passa a valer não só para definir se os fundos vão estar sujeitos a come-cotas ou não, mas também para definir o fundo que vai ter isenção, alíquota zero do não residente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa é uma medida provisória que estava tramitando como medida provisória, mas o texto dela foi incorporado num outro projeto de lei, que é o 4173, que tratava da tributação das offshores, e ali tem um pouco também do contorno do que é esse conceito de entidade de investimento, que eu já vou passar a bola aqui para o André para ele comentar. É importante aqui a gente celebrar essa conquista da indústria, né, que veio com o PL 14.711, por enquanto as nossas iniciativas aqui como associação estão funcionando bem, inclusive no âmbito deste PL 4173, que protegeu o que precisa proteger da indústria. Acho que vai ter oportunidades e desafios, vamos passar por elas aqui. Dito isso, gente, para a gente se manter aqui no nosso cronograma, vou passar a palavra para o André, que vai nos conduzir um pouquinho aqui no que esperar sobre esse conceito, então, de entidade de investimento, que passa a ser o único requisito relevante para isenção do não residente, e também, quando eu estiver falando de investidores locais, um requisito para que não haja come-cotas nos fundos. Vamos lá, Não, André. legal. Bom dia, obrigado, Mifano, pela apresentação, pela introdução. Acho que bom dia a todos também, obrigado pela presença. Vamos falar sobre um tópico que eu diria que é um dos tópicos mais debatidos aí ao longo dos últimos anos em estruturas de fundo de investimento em participações, né, de FIPs. A gente tem sempre a discussão de FIP entidade de investimento, não entidade de investimento, classificação e tudo mais. E eu acho que, pelo que a gente tem acompanhado, né, Mifano, nas discussões aí legislativas da MP, agora projeto de lei, tem essa preocupação de deixar isso claro e também pensando aqui num público das estruturas de private equity, venture capital que a gente tem, de veículos que vêm do exterior, né, de private equity estrangeiro, uma preocupação de deixar muito claro que você tem que olhar sobre o arranjo que você tem nos cotistas, ou seja, esses modelos de fundos estrangeiros que investem no Brasil por meio de estruturas de FIP com gestão dirigida e tudo mais, tem aí essa preocupação e essa prevalência, a ideia é que você tem que olhar o nível de cima
e fazer com que, de fato, seja caracterizado como entidade de investimento. Esse é um ponto fundamental. A gente viu no passado alguns questionamentos sobre isso, ainda que você tenha na 579, que é a regra hoje que trata desse tema, um conceito que é muito importante da prevalência da essência versus a forma. O que a gente tem hoje, né, em geral, na 579, acho que, e tem coisas que são ali emuladas de alguma forma e repetidas no texto que está sendo discutido da MP, da PL, do PL, mas a questão de você ter gestão discricionária, então, na essência, você tem que ter uma estrutura de investimento em que haja gestão discricionária por parte de um gestor que é profissional, compromisso de investimento com o propósito de gerar retorno de capital, renda ou ambos, esse é um ponto também muito importante. No caso da 579, isso não é trazido no texto que está em discussão hoje no Congresso, a avaliação dos ativos a valor justo, porque acho que tem uma discussão aí regulatória que deve vir em algum momento com uma revisão da regra de FIP que se espera ao longo de 2024, e também os documentos do fundo terem estratégias claras de desinvestimento. Então, esse texto, em geral, o core, vamos dizer assim, do que são os elementos basilares, digamos assim, para se caracterizar um FIP como entidade de investimento, ele está mantido uma redação muito sucinta, muito bem construída no texto que está no Congresso em discussão, e tem um ponto que foi mencionado no começo da estrutura de cotistas, arranjos de cotistas ou de fundo de investimento no Brasil e no exterior, que eu acho que deixa isso muito mais claro, principalmente pensando em casos em que a governança está num veículo em cima ou mesmo em um veículo offshore, nos casos que eu mencionei. O que eu acho que é interessante colocar aqui? E nisso também não vou tomar muito tempo aqui, vou passar para o João, mas a gente tem um ponto de sujeito à regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional. Então, a lei ela está dando a atribuição ao Conselho Monetário Nacional, ao CMN, para tratar desse assunto. Então logo a gente tenha a edição da lei, e esperamos que ela venha em breve, né, ainda esse ano, certamente, enfim, ou esperançosamente, teremos aí a necessidade de ter essa resolução do Conselho Monetário Nacional para regulamentar esse conceito de entidade de investimento que está dentro desse perímetro de essência que foi colocado no projeto de lei na MP. Acho que é esse o ponto em geral, assim, a gente imagina, e é uma questão já de exercício aqui de o que a gente tem acompanhado, que os elementos principais, essência versus forma, etc., eles vão estar muito alinhados com o que a gente já vê na 579, mas é um ponto aí para a gente acompanhar e certamente ter mais discussões ao longo das próximas semanas. João, a palavra é tua. Antes só Maravilha. do João, só para fazer um link com esse comentário, João, desculpa aqui te roubar um Imagina, segundo aqui, imagina. mas é muito importante esse ponto que o André comentou, que é o Conselho Monetário Nacional ele vai regular, não vai ser nada radicalmente diferente do que está na norma da CVM, mas ele vai precisar trazer objetividade para a regra, né? Porque a regra da CVM ela é subjetiva de propósito, né? Ela é interpretativa, e a gente espera que o Conselho Monetário Nacional resolva as dúvidas de interpretação na sua regulamentação, e já tem um norte muito bem dado, como o André comentou, na medida provisória e no PL, que é gestão discricionária no nível do fundo ou do cotista, quando o cotista for um fundo ou um veículo de investimento no exterior. Então, isso protege bem aí a estrutura de captação no exterior. A gente não queria trocar, né, o litígio em relação aos 40% por um litígio em relação à entidade de investimento, e se a coisa sair do jeito que está se desenhando, acho que a gente vai ficar com um horizonte muito bom pela frente. João, vai lá. Vamos lá. Obrigado, Mifano. Obrigado, André. Assim, de maneira geral, essas alterações aí para o universo de corporate venture, né, foram extremamente positivas, como você bem colocou aí no começo, Flávio, não só pela questão do marco das garantias, né, que a gente não vai falar muito aqui, que é muito mais as alterações à emenda que a gente teve para a parte de fundos, mas que foram essenciais aí, eu diria, para a indústria. E aí, quando a gente pensa nessa classe de ativos especificamente, né, de CVC. E aí, um dos principais pontos é esse da regra de concentração, né, dos 40%, porque a gente tinha uma dificuldade, muitas vezes, em trazer programas de corporate venture para o Brasil, né, de entidades estrangeiras, para criar aqueles fundos monocotistas, né, porque a gente não teria lá a regra de alíquota zero, né? Porque para o Brasil isso já não é um grande problema, a gente costuma fazer estruturas de corporate venture via fundo
com o monocotista, porque já tem um regime tributário diferenciado, né? Não tem essa regra de concentração dos 40% que não tem para estrangeiro. Então, isso foi muito positivo, né? Tem a questão da concentração de carteira também, que é extremamente positiva, que tinha uma confusão entre os 67% e o que a CVM dispunha, né, os 67% da regra fiscal, sendo que também isso representou uma adequação ao que a gente já tem lá do novo marco de 2016, né, do novo marco, né? Eu chamo de novo marco, mas já ficou velhinho esse ano por conta da resolução 75, por tudo que a gente já teve aí, né? Mas que foi um marco extremamente importante também lá de 2016, que a gente tinha essas questões aí de regra de concentração e etc. E aí eu acho que o principal ponto, e aí de novo a gente vai tocar na questão da entidade de investimento, né, que a gente teve a delegação aí de competência para o CMN, acho que até por uma questão de alçada, né, Mifano, que era um pouco do que a gente estava falando aqui antes, né, para tornar mais objetivo e também para ter uma questão de alçada em que a gente não teria tanta margem para interpretação e um poder mais, entre aspas, cogente, vamos dizer assim, né? Por ser uma entidade ali que está acima da CVM. O grande desafio que a gente tem é saber se o que a gente vai trazer é da 579, que eu acho super positivo, que foi um avanço, inclusive, em 2016, né? Porque foi uma das maneiras que a gente teve para fazer a diferenciação até para os FIPs patrimoniais, né? Que sempre existiram aí, que inclusive num dado momento você tinha muito mais FIP patrimonial para planejamento sucessório do que FIP para a indústria mesmo, né? Então já foi muito positivo o que a gente teve com a 579, só que tem alguns elementos ali, especialmente quando a gente pensa no Corporate Venture, que geravam muita dúvida, né, na 579, que ainda geram, né, vamos dizer assim, e quem sabe a gente tem a oportunidade de modificar isso, até pelo texto que a gente tem da MP, que é um texto muito mais simples, muito mais objetivo, né? São todos aqueles elementos de identificação, e um deles era a marcação a valor justo, né? Isso representa um problema quando a gente pensa na indústria de corporate venture, porque ainda existe, vamos dizer assim, não diria um preconceito, mas existe ainda uma falta de clareza por grande parte aí das corporações, porque você tem, de uma certa maneira, uma dificuldade nesse pedaço do que está sendo investido, com aquilo que eu tenho que gerar de retorno para o acionista, né? Você imagina o CFO de uma empresa olhando e falando, não, eu vou ter que aguentar aqui a curva J enquanto eu estou ouvindo lá os meus acionistas pedindo para pagar o retorno, né? Então, por mais que seja um veículo com gestão discricionária, é uma modalidade de investimento que a corporação teria, né? Mas, poxa, como que eu vou justificar isso no meu balanço, né? Como que eu vou trazer isso, né, para os meus acionistas, dizendo, olha, tem um pedaço do que a gente está pegando da sua poupança que, basicamente, a gente investiu e aqui a gente está, inclusive, tendo prejuízo, né, nos primeiros anos. Então, isso é uma dificuldade muito grande, especialmente para quem faz a gestão dessa classe de ativos no dia a dia, para explicar isso, né, para C-level, até mesmo para conselho de administração, enfim. Então, quem sabe a gente tenha uma objetividade maior nessa parte, né? Eu acho que uma flexibilidade também. A norma 579 falava em avaliação substancialmente por valor justo, né, que já era um flanco ali, mais ou menos, que a gente conseguia escapar, mas ainda assim gerava muita dúvida, né? Até porque teve uma pesquisa recente, né, em que as corporações falavam, não, a gente quer o retorno de venture capital, né, como se o retorno de venture capital também fosse uma coisa instantânea, né? Então, acho que isso talvez tire um pouco a dúvida. E aí o grande desafio sempre é a questão da gestão discricionária, né? Eu acho que isso até é um ponto importante que a gente já toca quando a gente pensa nas estruturas que a gente monta para os nacionais, né? Para as corporações nacionais, que é a escolha, né? dos prestadores de serviços essenciais, né? Que são os administradores e gestores daquela carteira, como que a gente trata isso. É um desafio sempre, né? Porque é uma função extremamente relevante no dia a dia do fundo. Então, isso seria assim, continua sendo um desafio, mas que eu acho que aí talvez de uma forma um pouco mais
fluida, se a gente tiver um conceito mais objetivo de gestão discricionária. André, você quer falar alguma coisa? Não, acho que o ponto, João, acho que é interessante pontuar e importante que você tenha colocado, porque de fato é algo bem relevante para a indústria, mas é a conexão da questão tributária com a questão regulatória, né? Então, acho que a gente vê essa preocupação nas discussões do PL, do MP, enfim, toda hora fico falando do PL, MP, porque no final virou tudo uma coisa, então cada um refere de um jeito, mas essa preocupação de, ao menos em relação à regra de FIP, se pautar muito pelas questões regulatórias, né, Mifano? Então, acho que a CVM ali, ela é o regulador competente para tratar do FIP em si. Então, naturalmente, e a gente entende, acho que a CVM já se manifestou sobre isso, vai haver uma reforma da regulamentação de FIP para endereçar vários desses pontos e da modernização e da evolução da indústria, que é uma indústria definitivamente bastante evoluída, que evolui a cada ano. Não, perfeito. Eu acho que exatamente, esse foi um dos grandes avanços que a gente teve, André, de trazer essa clareza, né? Porque muitas vezes os players iam no que diz a regulamentação, mas você tem lá a lei fiscal que poderia te dar alguma insegurança, né? Vamos dizer assim. Acho que agora a gente tem um arcabouço um pouco mais sólido e unificado, vamos dizer assim. Gente, só porque também é um agente da indústria de CVC, eu não posso deixar de mencionar, o Peter fez uma questão aí, Mifano, você fica à vontade, porque você é o tributarista aqui nesse painel, para tratar da questão que acho que foi a etapa da reforma, né, que foi aprovada, salvo engano, acho que ontem ou anteontem, que trata da unificação dos tributos, né? Enfim, acho que foi um avanço importante também, embora não seja 100% da pauta aqui, mas depois se você puder endereçar aí, te agradeço, porque é um dos não, meus aqui. com certeza, Peter. A gente faz um comentário sobre isso no final aqui da nossa apresentação, com certeza. Agora, para encerrar o capítulo do CVC, João, acho que é importante a gente também pensar o que é a consequência hoje, né? Se eu estiver falando de um CVC brasileiro, né, e ele eventualmente o FIP vier a ser classificado como não entidade de investimento, também não muda tanto a vida dele, porque ele já tributaria 34% na alíquota de Do hoje, né, no brasileiro, balanço. Quando eu estou falando do estrangeiro, putz, abre uma avenida de oportunidade, porque se eu for entidade de investimento, eu passo a ser isento, né? E mesmo o alíquota brasileiro, zero. né? Mesmo brasileiro, eu posso querer ter um fundo que é entidade de investimento, porque em algum momento eu posso querer um co-investimento de um estrangeiro naquele fundo, e se ele tiver com o carimbo do patrimonial, vai ser ruim, não vou conseguir trazer aquele cara com a isenção para ele. Então, acho que esses são temas que a gente vai precisar realmente amadurecer, pensar em como lidar nesse universo aí do CVC, mas com certeza temos aí grandes oportunidades e alguns desafios pela frente, né? É que o Nacional ainda tinha a questão do diferimento, né, de eventual ganho de capital, você podia ainda brincar com a carteira, né, apesar de ter o Com tratamento, como alguma você bem discussão, falou, né? com Com alguma alguma discussão, discussão. mas que pelo menos se a gente vestisse bonitinho ali como entidade de investimento dentro dos critérios da 579, que ainda também a gente normalmente também, apesar de acho que hoje é só a Ambima que tem o código lá de boas práticas, né? Que a gente tinha o código ABVCAP Ambima, né? Que tinha as classificações e etc., que também é uma outra preocupação que a gente tem, até para ficar claro que se trata de fato de uma entidade de investimento, né? Embora tenha essa discussão, me fala, mas eu acho que tem um grau de proteção ainda maior. Eu acho que fica muito mais simples para a gente tratar para o nacional e que deixa, inclusive, o nacional mais, entre aspas, sexy para ter um co-investimento de um estrangeiro que vai ter o benefício da alíquota zero. E aí, agora, cara, nem você falou, uma avenida, não tem mais a regra de concentração dos 40%. Além disso, também cria-se uma possibilidade, aí falando um pouquinho até de private equity especificamente, que a gente sempre via essa questão de fundraising, né, no exterior, não vai mais ter essa preocupação se eu tiver 40 e se eu desenquadrar num determinado momento ali da regra, enfim, que isso sempre foi um problema, né? Então, acho que só traz benefício, realmente. Muito bom. Rodrigo, com você aí para falar sobre o terreno do Venture Capital. Opa! Bom dia a todos, prazer estar aqui, parabéns aí de novo para a ViveCap, sempre bacana aqui conduzindo esse tipo de debate.
Mifano, eu vou falar muito pouco de tributária com você aqui, eu não vou me arriscar nada, vou só lembrar, né, porque vamos voltar aqui para a questão da entidade de investimento. Acho que só a importância dela, ela volta para a questão de não pegar o come-cotas, né? Então, batendo aqui no que André e João trouxeram sobre entidade de investimento, esse foi um debate grande para falar, olha, turma, isso aqui não entra, então se eu estou com entidade de investimento, não vai para o come-cotas, então traz uma vantagem aqui superlativa, a gente ainda vai bater lá no debate aqui, o André trouxe um pouquinho mais forte isso, sobre desculpa, o André e o João ambos trouxeram, né, que é sobre a marcação a mercado, né, uma avaliação dos ativos a valor justo, mas pelo menos a gente conseguiu fugir desse assunto aqui. Então, para não ficar repetitivo sobre o que João e André trouxeram, né, eu acho que talvez aqui é o que falta ainda. É trazer um pouquinho o que falta para a indústria de VC, porque cada vez mais a gente percebe, e esse acho que é uma tônica dos advogados já de bastante tempo, que o FIP ele é um veículo muito friendly para os investimentos de venture capital no Brasil, inclusive pelos os investidores estrangeiros, né? Os private equities aprenderam isso lá no início dos anos 2000, né? Muita gente tinha muita estrutura offshore, depois verificou-se, poxa, que o FIP trazia uma vantagem, ainda com o problema um pouco mais adiante que se verificou dos 40%, e daí os feeders, né? Com investimentos e investidores diferentes vindo, mas os VCs estrangeiros, por alguma, enfim, talvez até por serem novos aqui, eles acabaram utilizando suas próprias estruturas de investimento. Mas o que a gente percebe por essas alterações é de como o FIP se torna mais atrativo para ser o veículo do investidor brasileiro, do gestor brasileiro e do gestor estrangeiro. E aí, o que falta para isso daqui efetivamente a gente está no mundo perfeito, vai por assim dizer, mas que são esses debates que a gente vem tendo com a CVM também para essas alterações, é de que é efetiva influência, né? Então, eu ainda tenho um problema hoje de efetiva influência por causa da 578, que ele sim é resolvível, aqui, colocando dentro do neologismo. Então, ele vai sendo resolvido na medida em que você tem nos investimentos, e especialmente para o investimento early stage, né, turma? Porque no investimento de equity, Série A em diante, o investidor vai ter board seat, vai ter board observer, vai ter veto. Então, isso aqui não é um problema quando a gente fala de Série A em diante. Mas a questão da efetiva influência é um problema quando eu estou falando de seed, pre-seed, quando eu estou fazendo investimento indireto via convertible, por exemplo. Então, de que ali, até nos golden years aqui de 20, 21 e iniciozinho de 22, né, você tinha, inclusive, o empreendedor tinha bastante, né, pelo mercado mais aquecido, o empreendedor colocava mais os termos na mesa e o investidor acabava seguindo. E a gente vinha com rodadas onde investidores early stage tinham somente direitos econômicos, eles acabavam não tendo praticamente nenhum direito político. Então, isso, para aquele cara que era FIP, né, como é que o gestor e o administrador lidava com isso, por conta da falta de efetiva influência. Então, esse é um assunto em debate com a CVM para ser um dos itens principais de alteração. Acho que o segundo aqui vai bater novamente na avaliação dos ativos. Eu me lembro de um debate lá da época do projeto 600, aqui dentro da própria BVCap, né, antes da mudança da 578, era de que como é que você vai trazer essa solidariedade entre administrador e gestor para avaliação do ativo, né? O administrador, na maior parte das vezes, ele não sabe avaliar esse ativo. Então, isso aumenta um custo, porque o administrador precisa se sentir confortável com a avaliação que o gestor está fazendo. E essa avaliação, inclusive, tirando uma marcação a mercado fácil, porque teve uma nova rodada, como é que daqui a 3 anos eu vou lá e avalio, puxa, uma startup que ela, na verdade, a pancada dela, se for tudo bem sucedido, vai acontecer 6, 8, 10 anos depois, né? Então, onde aquela precificação para fins de informação ao LP sofisticado, né, do fundo de VC, ele sabe que aquilo não significa nada. Ele sabe que a marcação só significa efetivamente quando tem uma nova rodada. Não adianta eu ficar subindo ou diminuindo o valor, né, dentro dessas marcações. É, então, acho que esse é um outro ponto sensível de alteração, mas que, mais uma vez, o PL ele veio trazendo muito confortavelmente essa migração para o que a CVM, né, tem que regular e não mais, né, o Mifano trouxe aqui no início, o conforto de que o que a lei trouxe deferindo por raus agentes
que são os agentes especializados de como deveriam definir essas regras. Então, acho que as contribuições que eu trago aqui para esse início, elas passam por isso. Turma, o que falta ainda? Falta pouco, né? Falta pouco e boa parte das alterações para os fundos Série A em diante, a gente já vai estar praticamente super coberto para dizer, olha, o veículo no exterior, em especial aqueles veículos sediados em Cayman, né, Cayman, ou paraíso fiscal, aqui, só porque Cayman acaba sendo uma tônica um pouco mais presente na indústria de VC, isso acontece. E uma última contribuição aqui, que ela não está no âmbito do nosso debate, mas que eu gostaria de trazer lembrança de vocês, e que vai valer para todo mundo que está fazendo o investimento de venture capital, aqui o CVC que o João trouxe, ou o VC, fala, vamos lembrar que o FIP como veículo neutro cada vez mais se torna melhor para quando tiver, né, essa estrutura sanduíche e que a empresa brasileira vai querer comprar aqui por causa do ágio. Então, a gente lida inúmeros problemas aqui com isso, e aí nós quatro, né? Bom, enfim, os outros advogados aqui de outros escritórios também, poxa, da gente ter que fazer o flip depois do desflip, e novos fora o trabalho, né? De, às vezes, ficar, putz, isso aqui fez sentido, não fez? O FIP vai estar bem em qualquer lugar, né? Então, acho que esse que é o barato aqui dessas alterações também. Então, essas são as primeiras contribuições. Mifano, eu devolvo a palavra aí para você, cara. Não, acho que muito bom. Eu realmente, a indústria de VC, ela, na maior parte das vezes, se organiza por essas estruturas de captação no exterior e não passam por FIP no Brasil. Mas a gente vê que quando o investimento dá certo, né? Nem sempre ele dá, mas quando ele dá certo e a gente vai pensar numa saída, a estrutura tradicional de VC ela tem pouca flexibilidade de saída, né? Eu só consigo ou fazer um IPO lá fora para estar num terreno mais seguro e acessar o mercado internacional de capitais, ou então tentar fazer uma venda privada lá fora, que é complicada, né? Porque tem uma questão comercial, né? A contraparte, por mais que seja um estrangeiro que possa entreter essa ideia, ele vai falar assim, tá bom, mas eu estou comprando o seu ativo, você tem um custo histórico lá, 4131 nele, eu estou herdando, entre aspas, esse passivo fiscal diferido que é seu, né? Vamos discutir preço. Então já vem uma discussão comercial. E aí vai ter uma venda para um estratégico no Brasil, que você colocou bem, Rodrigo, o cara quer o ágil, ele não quer a participação na entidade de Cayman. Se comprar a participação lá, não vai ter ágio, vai ter um monte de problema para fazer o colapso da estrutura depois, né? Então, vai lá, João. Não, era só uma observação, Mifano, porque tudo isso que o Rodrigo falou, e aí pegando o gancho na coisa do que o Rodrigo falou do que falta, o que faltava, né? E como a gente está perto mesmo, teve um ponto, por exemplo, que você colocou, Mifano, que me deu aqui um clique, que aí tem um pouco a ver não só com o marco legal das garantias, mas também com a resolução 73, né? Que é a história da gente ter classes de cotas agora, né? E ainda mais com essa história de ter caído a limitação dos 40%, porque antes a gente tinha umas estruturas malucas, que a gente tinha que fazer feeder, FIP separado para gringo, FIP para brasileiro. Então, agora, cara, a gente pode ter tudo concentrado num veículo só, a gente tem um custo de manutenção, né, dessa estrutura no Brasil um pouco menor, né, por conta disso, porque eu acho que a gente abre inúmeras possibilidades aí para ter uma base, né, do quanto que essa história de cair os 40%, isso facilitou a nossa vida, né? Com certeza, com certeza. E de quebra, né, com a revogação do 67, eu passo a poder também, para esse universo de VC, isso também é importante. Se eu quiser começar com FIP e falei, putz, vou fazer um IPO lá fora, antes o que a gente fazia? A gente tinha que explodir o FIP, entregar para o andar de cima, contribuir em queima, abrir o capital em queima. Agora, posso transformar esse FIP em FIP. Nem precisa transformar investimento no exterior se o ativo for 100% brasileiro, né? A regra da CVM vai permitir, faça o IPO debaixo do FIP sem grandes problemas, né? Sem intrigar nenhum tipo de risco. Então ficou bem melhor mesmo nessa perspectiva. Que esse lance dos 67%, ele sempre trouxe essa, ainda que fosse uma natureza de equity lá fora, tinha esse desenquadramento fiscal, digamos assim, né? Uma discussão, pelo menos, né? Porque fala ações, a lei falava assim, ações de sociedade anônima, que também é uma terminologia, mas bônus de subscrição de debênture conversível, estão fazendo referência a um valor mobiliário de emissão de uma companhia brasileira, né? Então, quando eu coloco Cayman no meio do caminho, eu falo, putz, CVM está vendo como investimento no Brasil,
mas formalmente eu tenho lá uma participação de uma entidade em Cayman, né? Então tinha essa dúvida que deixa de existir, né? Justo. E trazendo um ponto novo aqui, quando o João trouxe, me lembro de uma nova mudança, né? Talvez essa mudança menos requerida, mas que vale o debate também com a CVM, que é dentro daquela classificação dos benefícios regulatórios que a 578 trouxe para os diversos tipos de fundos, que no final do dia ficou bom, todo mundo virou multi, mas aproveitando-se dos benefícios do que era para capital semente, do que era para capital empreendedor, do que era para investimento no exterior e assim por diante. Aqui, quando olho, né, enfim, a novidade, mas o André tinha trazido o ponto da lembrança da gestão discricionária, do compromisso de retorno ao investimento. Quando a gente pensa no CVC, João, de olhar de talvez até ter um FIP-CVC, né? E só olhando para um benefício regulatório só para a gente, não é benefício regulatório, não é só para uma classificação para lembrar, ó, bicho, isso aqui é um monocotista, isso aqui é um bichinho diferente, só para lembrar que esse cara, com estas características aqui, esse cara é uma entidade de investimento, né? Para a gente, porque é muito mais claro você mostrar no IVC, né, de falar, putz, essas características aqui que o André trouxe, elas estão muito presentes. No CVC, onde tem um quê de estratégico, além do quê do retorno financeiro, talvez ali para que não tenha nenhuma dúvida, né, para que a turma da Receita, quando aparecer, ele fala, deixa eu ver se isso aqui é ou não é. Não, eu tenho uma deferência, olha, isso aqui estão presentes essas características. Talvez seja um debate que ele traga uma conveniência, não é um must, mas é um nice to, né? Ajuda. Mas você sabe que a própria redação da MP também já ajuda, Rodrigo, porque antes, na 579, falava que era somente o retorno financeiro, né? Na 579 fala que tenha entre seus objetivos ter retorno financeiro, que daí você tem o retorno estratégico também, daí não dá para você ranquear, né, se é secundário ou primário, e o retorno financeiro também. Isso já ajuda, né? Na MP, se esse texto for para o Conselho Monetário Nacional dessa maneira, isso já é um avanço. Mas concordo com você, se a gente tivesse um veículo específico, uma classe de ativos que a gente tivesse dispensado certas coisas a partir do momento que é uma corporação, né, indo fazer aquele investimento, concordo com você, isso E facilita acho a que vida. sim, a vantagem também de ter um campo de regulação do Conselho Monetário Nacional é que nos deixa uma margem de amadurecimento do tema. E em algum momento, se a gente não tiver o CVC endereçado da forma como a gente precisa, aqui no nosso comitê de CVC, enfim, no próprio CER, a gente pode debater qual é a alteração que é necessária no Conselho Monetário Nacional e, em algum momento, tentar fazer com que essa regulação ela vá evoluindo, né, para cobrir aquelas coisas que eventualmente não estejam tão claras no início, né? Eu acho que vai ser um debate possível. Se fosse um conceito só da lei também, a gente ia ficar muito amarrado em uma alteração legal. Agora, como é um conceito que está lá no Conselho Monetário Nacional, acho que ele vai vir, espero que ele venha bom, né? E que eventualmente até enderece já de partida grande parte das nossas preocupações aqui. Mas se não endereçar, como associação, vai ser a nossa próxima briga aqui para tentar sensibilizar e trazer mais segurança aí para o bolso do CVC também. Gente, só para alertar, Mifano, você que é o moderador, tem pergunta também no chat, tá? Tem uma pergunta do Tiago Ferreira. Vocês entendem que não houve alteração no tratamento para entidades estabelecidas em Delaware que investem nos FIPs? Houve mudanças em algumas partes no texto que tratam desse aspecto. Tá, Ele deixa comenta. eu pegar essa aqui então. Então, você deve estar lembrando, né, que quando esse mesmo texto que estava no Marco Legal das Garantias, ele também foi, para quem se recorda, objeto de uma medida provisória que o Bolsonaro soltou no final do ano passado, produziu efeito aí no primeiro trimestre desse ano e caducou porque o Congresso não julgou. Qual que era a diferença do texto da medida provisória para o texto que foi aprovado pelo Congresso aqui no Marco das Garantias? A medida provisória, além de fazer as revogações, ela incluía e deixava um gosto amargo por conta disso, um novo requisito que era uma restrição à alíquota zero para os chamados regimes fiscais privilegiados, que, para simplificar, não é a jurisdição, é o tipo de veículo não tributado. Tem uma lista da Receita Federal, lá, tem uma IN 1137 que traz essa lista, e essa lista incluía as Delaware LLCs. Na verdade, as LLCs estaduais americanas que não tinham tributação nos Estados Unidos. E aí teve uma grande preocupação, acho que muita gente converteu o LLC em LP no começo do ano para lidar com
com esse fator, e como associação também a gente estava dizendo, olha, essa vai ser uma segunda briga se a gente não conseguir resolver agora, mas é muito ruim porque fica uma nova insegurança, um novo elemento que eu posso acordar no dia seguinte e me surpreender com a inclusão do meu tipo de veículo na lista de regime fiscal privilegiado. E aí, acho que no Congresso, esse nosso discurso da associação, ele ecoou bem, e o senador Weverton, que era o senador que estava relatando o PL no Senado, ele alterou o texto da Câmara para retirar essa restrição aos regimes fiscais privilegiados. Então, hoje não é mais um problema ter Delaware, tá? Delaware LLC, LP, a gente está tranquilo com isso. Foi também uma vitória, ainda bem que vocês perguntaram aqui, porque me deu a oportunidade também de contar mais uma aqui para vocês. Acho que a do Peter também, Mifano, se você puder Peter comentar. quer saber um pouco da reforma do consumo, né, Peter? Aqui também é um tema que vai amadurecer, né? Vocês viram que tinha passado surpreendentemente na Câmara, que era aonde era uma discussão muito complicada. A gente nunca, na história, a gente sempre vem discutindo reforma do consumo, unificação de todos esses tributos, PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, num único tributo, sei lá, desde sempre. Desde a Constituição de 88 se discute isso, mas nunca teve um ambiente político favorável à aprovação, porque é um exercício que exige renúncia dos entes federativos, né? E ninguém quer renunciar a poder, mas surpreendentemente a Câmara está com esse espírito reformista há algum tempo e conseguiu passar uma reforma de um IVA, né, uma simplificação num esquema dual, né, que vai ser uma única legislação, como se fosse um único imposto, mas com um pedaço dele que vai ser dividido entre estados e municípios, que vai ser chamado IBS, e um pedaço da União que vai ser chamado CBS. Tá? O que essa reforma fez, o que esse texto que foi aprovado na Câmara e agora, quarta-feira, no Senado fez, foi simplesmente pavimentar a base constitucional para que isso seja possível. Não tem ainda nenhum tipo de detalhamento de qual é a alíquota que a gente vai sofrer, tá? Isso vai vir no ano que vem, provavelmente no debate de lei complementar, né? E aí é que a gente vai ter um pouco mais de concretude, mas a gente acha que vai ser algo na casa dos 25, 27, estavam falando 25, como o texto que o Eduardo Braga aprovou no Senado ampliou o rol de benefícios e setores, talvez a calibração em 25 vai ser mais difícil, talvez fique mais para 27, mas o fato é que esse texto volta para a Câmara agora, a Câmara vai ter que avaliar o que veio do Senado, e do ponto de vista prático, o que acontece? Não é como num projeto de lei que vai para o Senado, volta para a Câmara e a Câmara é soberana naquilo que ela quer decidir. A emenda constitucional tem esse vai e volta. Se a Câmara mudar de novo, vai voltar para o Senado de novo, né? Então, esse negócio pode emperrar se a Câmara resolver não acatar alguma das alterações propostas aí pelo Senado. Tá com cara que vai passar esse ano, e que a gente vai ter, então, no próximo ano, um debate em cima da lei complementar. Passa a valer efetivamente um regime de transição de 5 anos a partir de 26, tá, gente? Mas para a gente se preparar como indústria, aonde está o principal impacto? Qualquer que seja a alíquota, a lógica desse IVA é que ele seja um tributo não cumulativo na cadeia, né? Então, por exemplo, o André aqui vai emitir a nota de honorários dele para um cliente dele, o cliente dele vai ver que tem 25% de IVA, mas ele vai tomar essa dedução do IVA, então o André consegue repassar esse custo para o cliente com uma facilidade. Qual é o problema para a nossa indústria, né? Fundo não é um veículo tributado, né? Então, quando eu for cobrar minha taxa de gestão, o custo do IVA morre dentro do fundo, né? Então, acho que a indústria vai precisar pensar como lidar com isso, né? Se vai ter um reequilíbrio econômico aí em relação às taxas de gestão, se a gente vai começar a prever nos regulamentos, né, que a taxa de gestão é essa líquida do efeito tributário, considerando o efeito tributário atual, e que qualquer aumento de tributo implica em reajuste da taxa proporcional. Acho que são coisas que a indústria vai precisar pensar, porque se a reforma passar e está com cara que vai passar, a gente não consegue, obviamente, ter um regime especial para a indústria. Acho que tem lá já muitos regimes especiais, e o setor de serviço é aquele que vai ser mais penalizado mesmo, e na parte de gestão de ativo, toda vez que eu tiver como contraparte da minha receita um
um tomador de serviço não tributado ou não sujeito ao regime de IVA, vai ficar um sunk cost mesmo. Aqui não tenho notícia boa para dar, tá? Aqui a notícia é boa talvez para o país no sentido de simplificação depois do período de transição, né? Porque a gente vai primeiro complicar bastante convivendo com 2 regimes por 5 anos, para depois simplificar. Mas acho que é um horizonte aí para a gente ir avaliando e discutindo aqui como associação aí, conforme a evolução do projeto na Câmara e lei complementar no ano que vem. Eu não estou vendo mais perguntas. Vocês estão vendo, gente? Não. Alguém tem mais algum ponto aqui? João, André, Rodrigo? O André Maciel Alíquota, né? perguntando a alíquota. Essa é a grande dúvida, André. O que eu estava colocando é que o que foi aprovado agora não é uma alíquota, né? O que foi aprovado agora é uma base constitucional para essa simplificação aí com a união desses tributos todos num IVA, né? Então não tem ainda alíquota porque é o texto constitucional. A discussão de alíquota vai vir no ano que vem com lei complementar, mas o que se estava tentando calibrar era uma alíquota, né, tentativamente na casa dos 25%. Quando o texto saiu do Senado, a turma estava falando em 25%, mas falando extraoficialmente, né, nos estudos. Como o Senado ampliou setores que vão ter regimes específicos, quanto mais setor com regime específico, mais o regime geral vai precisar de uma alíquota maior. Essa, pelo menos, é a avaliação dos economistas lá que estão olhando esse assunto, tá? Então, talvez seja um pouco acima de 25, mas a gente vai conhecer a alíquota no ano que vem, no debate da lei complementar, tá? Meu palpite é que vai ser algo entre 25 e 30. Teoricamente, precisa ver, tem um outro componente aí, que é a reforma da renda que vem no ano que vem, né? Então, o IR, os impostos, né? Eu deixo de ter PIS/COFINS, mas eu continuo tendo IR, contribuição social sobre o lucro. Está prometida uma reforma do imposto de renda para o ano que vem. Precisa ver o que vem. Se vem, né, para quem está no lucro presumido, se o lucro presumido vai ser mantido do jeito que ele está hoje, né? Pagando os 14,53 ali sobre a receita bruta, se vai ter tributação de dividendos, se não vai, tudo isso também é debate para o ano que vem, mas você tem razão, 25, além da tributação corporativa, imposto de renda e contribuição social sobre lucro e potencialmente tributação de dividendos. Acho que a gente vai acompanhar bem de perto esse debate no ano que vem, naquilo que interessar para a nossa indústria, que a associação vai atuar. Beleza? Gente, conseguimos cumprir então aqui a nossa pauta, se ninguém tiver mais nenhum comentário. Eu queria agradecer aqui a presença de todos nessa manhã de sexta-feira, agradecer ao André, ao João, ao Rodrigo pelo debate, muito, muito, muito construtivo hoje. Eu acho que é o primeiro debate em cima de uma lei que acabou de sair, né? Com certeza todo mundo vai amadurecer em cima do assunto. E é isso. Ângela, quer fazer algum comentário final? Queria fazer um registro, né? Primeiro, tivemos muitas conquistas, né? Mas eu acho que talvez nem todo mundo saiba, né, Mifano, o quanto isso teve trabalho da BVCAP aí nos últimos 5 anos, né? Então, vocês aqui estão representando todos, muito obrigada pela participação, vocês estão representando todos que trabalharam aí, outros escritórios também, são nossos associados apoiadores, por isso estão aqui, mas outros escritórios também trabalharam muito, né? A BVCAP se filiou à CNF, a Confederação Nacional de Instituições Financeiras, para também nos respaldar aí nesse trabalho legislativo. Mifano trabalhou aí intensamente, foram 5 anos de endereçamento de questões altamente complexas junto à Receita Federal, muitas brigas, muitas perdas, né? Muito desespero ao longo desses anos, mas as conquistas estão surgindo. A gente assinou um convênio também com a CVM, tá? Para a gente poder agilizar. Então, demandem a gente, né? A gente vai continuar trabalhando. Como o Rodrigo falou, falta, né? O que falta, a gente ainda tem que trabalhar muito em cima disso. Então, é essa mensagem. A BVCAP vai continuar aí trabalhando em prol de um marco regulatório cada vez melhor.
E muito obrigada aqui, Flávio, João, André e Rodrigo, representando todos que trabalharam aqui ao longo desses anos com a gente. Tá? E obrigada Obrigado, Andy. a todos que participaram aqui também. A gente que Obrigado, agradece, pessoal. Angela. Bom dia, bom Legal, final de pessoal. semana a Bom todos Bom trabalho a aí. dia todos para aí. todos, Obrigado, bom fim de prazer semana. enorme aí. Bom fim de Dia, semana. tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau.